Boa noite. Todos bem? Sim. Alguém tem alguma ideia do que a gente vai falar hoje? O que vem à mente quando nós vimos autolibertação? Ninguém? Então, isso é uma ótima resposta, né? Dona Marlene conhece o livro, sim, mas o assunto em si, né? A mensagem é muito bonita e muito curta e simples. O que eu decidi fazer na noite de hoje? Nós vamos explorar essa mensagem, porque às vezes a gente pega um livro de mensagens, né? Inúmeros livros que a doutrina espírita tem disponível. O que a gente faz? A gente abre, lê ali rapidamente, pega o que acha que mais tocou e esquece o resto. Então, a proposta de hoje é nós irmos nessa mensagem pequena, simples, mas de uma profundidade imensa, onde nós vamos tentar fazer a conexão, né? o anelamento com todas as verdades espirituais que os espíritos superiores trouxeram para nós. Então, embora a mensagem seja muito simples e muito curta para quem for depois buscar neste livro, a gente vai tentar explorar cada pedacinho dela, tá? Então, além, né, dessa mensagem do livro Fonte Viva, nós temos também algumas partes do Livro dos Espíritos, em especial a questão 897, e do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Vamos lá? Estão prontos? Sim. Vocês estão assim com ar de... o que vai acontecer, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu acho que, no final das contas, meus irmãos, todos nós vamos nos beneficiar do que está nessa mensagem. Porque é para isso que os espíritos superiores escrevem. Eles não estão gastando tempo, né? Tem mais de 400 livros que Chico Xavier psicografou. E nós vamos, às vezes, olhar esses livros de mensagens, né? O Fonte Viva é um livro mais famoso, mas uns outros que a gente desconhece o nome. É tanta riqueza que a gente precisa ir buscar. Está tudo na internet agora, né? Então, uma mensagenzinha por dia já vai ajudar. Mas vamos iniciar aqui. Se funcionar, né? Achei que fosse funcionar, me disseram que ia. Então, agora... vamos lá. Eu sou canhota, colocaram um mouse extraterrestre aqui. E aí a coisa vai ficar complicada. O outro não funciona, mas o nosso amigo vai aqui ajudar. Você viu que eu não mexi em nada, né? Segui a sua recomendação aí, mas... já viu. Foi? Ops. Tá indo aí, né? Não tá indo lá. Volta aí, porque é surpresa. Surprise. Pode ir de novo? Vai. Aí. Muito bem. Nada... Assim que começa a mensagem, logo no início dessas mensagens do Fonte Viva, tem um parágrafozinho, né? Um pedacinho do versículo. Então, começa assim. Nada trouxemos para este mundo e é manifesto, é certo que nada podemos levar dele. Quem de vocês pensa nisso todos os dias? Deveríamos, né? Depois que eu li essa mensagem, eu comecei a pensar. Não virou uma paranoia, mas eu fiquei pensando. Todos os dias nós precisamos lembrar disso. Nossa, então a gente está preparando para morrer? Você entende como quiser, mas realmente né? Porque cada dia que a gente vive, nós estamos mais perto do desencarne, certo? Quando vai ser? Não importa. Daqui 1 ano, daqui 2, daqui 100. O que nós precisamos lembrar é que vai acontecer. Mas nós não estamos aqui para falar de desencarne, tá? Não se assustem. O que nós precisamos lembrar é, quando nós acordamos diariamente, em qualquer situação da vida, nas brigas,
nas alegrias, nos apegos, nos vínculos, nos problemas de trabalho, na situação em que a cabeça está quase a explodir, na energia gasta, sem necessidade. Nada trouxemos para esse mundo e nada vamos levar dele. Isso em termos materiais. A gente sabe. O que a gente trouxe quando encarnou, gente? O que a gente trouxe? Uma história que não é material, certo? Uma história que pode ser mudada, que pode ser reescrita de forma diferente. Mas nós reencarnamos basicamente com nada, porque até o corpo é emprestado. Porque isso aqui é empréstimo. Não vai carregar, graças a Deus, né? Porque já pensou se carregasse aí há 1000 anos, a aparência ia ser bonita, né? Então, nem o corpo nós vamos permanecer. Não é nosso. Mas nós chegamos o quê? Com os instrumentos, com o corpo, com a nossa história, com as oportunidades de fazer melhor, de fazer diferente, todos nós. O que nós vamos levar depois dessa trajetória daqui? Alguém aqui vai levar o computador para o mundo espiritual? Estou começando light, né? Alguém aqui vai levar o marido para o mundo espiritual? Para uns, graças a Deus, não. Para outros, meu Deus, que sofrimento. Alguém aqui vai levar o chefe que atormenta a sua vida e a minha? Não, né? Pelo amor de Deus. Alguém aqui vai levar a conta bancária? Os funcionários que dão problema? Não, né? Mas são coisas para resolver. Mas quem sabe, eu estava pensando assim nesse versículo, né? Será que o convite de Emmanuel, quando ele fala, né, autolibertação, não é justamente a gente começar a pensar nisso todos os dias? No que a gente está se apegando na vida, né? Então vamos aí, iniciar aqui com a mensagem devidamente. Agora tem um scan aqui, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo arrumar isso aqui. Eu vou virar destra, espera aí. Gente, eu vou falar para vocês, não reencarnem canhoto, tá? Ok. O Ítalo, você vai precisar vir? Não, agora voltou. Bom, autolibertação, ele começa assim. Se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, grilhetas eu fui buscar, porque meu português é bem deficiente e o inglês também, então fica difícil. Grilhetas, né, uma palavra mais antiga, das algemas do eu. Começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Vamos refletir sobre isso. O curso de autolibertação, isto é um processo. Vai acontecer em um dia? Em uma vida? Em um acontecimento? Não. É um curso, é um percurso, um caminho que a gente vai precisar trilhar. Aprendendo a viver, porque nós não sabemos a viver ainda, né? Uma coisa é estar na Terra. Outra coisa é viver a vida, outra coisa é ser a vida. Então, aprendendo a viver como tendo tudo. Por que tendo tudo? Porque nós temos o que nós precisamos ter. Nem mais, nem menos. É o que é necessário para que nós consigamos trilhar o nosso caminho. Então, é viver como tendo tudo, ao mesmo tempo, não tendo nada. Porque nós não temos nada. O que nós temos é o que a nossa irmã falou, a nossa história espiritual, as nossas conquistas, as nossas sementes de virtudes que a gente está tentando germinar. Os nossos problemas, que são o quê? A consequência dos atos que praticamos. Mas viver possuindo tudo e não tendo nada. Por quê, gente? Isso é temporário. É tudo temporário.
com todos e sem ninguém. Ou seja, Emmanuel não está falando aqui, então larga tudo que é material da sua vida e da minha, e se isola do mundo. Não, tenha tudo. Use o que você precisa usar para a sua e para a minha trajetória, para a nossa vida. Mas saiba que você não tem nada, e eu também. Em termos de usufruto. Vamos colocar aí mais fácil de coisas materiais, né? Com todos. Então, é necessário, como o nosso irmão Valdo comentou no início, que nós nos ajudamos, vivamos uns com os outros, cresçamos juntos, mas, no final das contas, também é necessário a estar sem ninguém. Eu sei que é muito difícil a gente falar sobre isso, porque pensar em estar sem ninguém é a gente pegar a nossa família, os nossos amigos, apagar todo mundo da nossa vida de uma vez. Não vai acontecer, tá, gente? São exemplos. E saber viver sem ninguém. Por que isso? A nossa evolução, ela é individual. Ela é individual. Aí você fala, bom, mas a gente precisa um dos outros. Sim, a gente precisa, mas o meu esposo, o centro espírita, não é responsável pelo meu desenvolvimento espiritual. O que nós temos são ferramentas, são laços afetivos, alguns reais, de amor, de afeição real, outros temporários. Esses laços reais, o Espiritismo nos ensina que eles não morrem, eles não se destroçam com a passagem, né? Mas, mesmo assim, nós somos seres individuais. Então, é necessário saber viver com todos, na união, na solidariedade, na ajuda mútua e, ao mesmo tempo, saber viver sem ninguém. E o que a gente faz na maioria das vezes, né? Nós baseamos a nossa vida, as nossas decisões, em função do outro. Então, é esse um dos pontos que Emmanuel vai tocar em nós hoje, é vivermos, né? Aprender a viver, porque é difícil. Aprender a viver sabendo que tudo que eu tenho hoje, inclusive os meus laços afetivos, as minhas companhias, os meus amigos, uma hora, quando chegar a minha hora de partir, isto vai ser temporariamente o quê? Separado. Vai chegar um momento onde eu vou ter que lidar comigo mesmo. Certo, gente? Aí esquece a questão da morte, então não vamos falar de desencarne, então. Então tá, vamos falar então de evolução espiritual individual. Quando nós chegamos no mundo espiritual, imagina lá, né? Eu gosto de falar a porta do céu, né? Eu não gosto de falar porta do céu, porque tem uma funerária perto da minha casa, chama porta do céu. Então não vamos falar disso, porque não vamos falar disso, né? E quando você e eu chegamos lá, ninguém vai perguntar, bom, ô Sabrina, você chegou aqui assim, 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 mas você reencarnou para talvez fazer assim, assim, assim. O que aconteceu? Ah, porque o meu marido... Ah, porque naquele centro espírita o pessoal criou problema, me desmotivou e começou, né? Começou toda a ladainha, toda a desculpa. E a questão, ela é o quê? Ela é individual. As situações que acontecem na nossa vida, as pessoas que nos cercam, isso são os artifícios, as ferramentas para que a gente trilhe a nossa jornada. E não a causa dos nossos problemas, das nossas dificuldades, ou a razão da nossa evolução espiritual. Então não adianta a gente viver uma vida baseada nos outros, né, no que os outros vão fazer para mim, em como eu dependo das outras pessoas, como eu dependo das coisas materiais, e uma hora vai ser o quê? É a gente ver a gente mesmo. O que vai acontecer? É se dar de cara com a gente mesmo. Né? Isso tudo vai passar. E
eu fiquei muito assim, tocada por essa parte, quando o Emmanuel vai falar para nós que nós chegamos na Terra sozinhos. Aí você pode dizer, não, porque eu sou filho único, filho gêmeos. Tá, você pode. O corpo pode nascer com alguém, mas você chega sozinho. Você não está vivendo a vida do seu irmão gêmeo, tá? Não. São seres individuais. Tá? Chegamos na Terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e de socorro. Todo mundo chega que nem bebê, precisando de cuidado. Todos, sem exceção. Aí ele vai falar: e se sabe que te retirarás dessa vida sozinho. Ou chega, eu chego sozinho e desencarno como, gente? Com um bando de gente comigo? Com um monte de desculpa? Desencarno sozinho. Né? Ninguém reencarna. Oh, chegou todo mundo aqui. Todo mundo veio para fazer a vida acontecer. Não, cada um com a sua jornada. O desencarno é a mesma coisa. O que muda é o quê? A casa. Horas de chegar, hora de sair. Recentemente me perguntaram, né? Eu perdi meu pai muito, perdi não. Diz adeus ao meu pai muito recentemente, 1 ano atrás. Me perguntaram como é que lida, né? Bom, chega um momento da vida, gente. Da mesma forma que na parte dos 20 e pouco, dos 30 e poucos, é o quê? Os amigos, as famílias, recebendo as crianças. É ou não é? Nascendo crianças, chega a hora da despedida. Então a minha resposta foi, bom, a gente tem que, com o ciclo da vida, começar a se acostumar com o ciclo das despedidas. Tem o da chegada e tem o da saída. É fácil falar, eu não consigo nem imaginar, né? Algumas pessoas que eu amo ainda não estou preparada para o seu desencarne, mas é parte da vida e nós precisamos pensar nisso todos os dias, né? Então ele vai falar, se a gente sabe que a gente chega sozinho e vai voltar sozinho, resigna-te a viver consigo mesmo, servindo a todos em favor do seu crescimento espiritual para a imortalidade. Viver com todos, servindo a todos, em sociedade, auxiliando a todos, mas visando o quê? O nosso crescimento espiritual. As pessoas não são responsáveis pelo que nós fazemos conosco. Elas podem se influenciar, né? Elas podem influenciar para o bem ou para o mal, mas no final das contas, nós somos responsáveis pelo que nós vamos decidir fazer com a nossa trajetória espiritual. Claro que varia muito dependendo do nosso nível de discernimento, né? Então, depende muito, mas nós já estamos num ponto onde, com essa mensagem, Emmanuel está querendo nos lembrar. Meus irmãos, nós todos nos ajudamos, mas está na hora de cada um começar a pensar em si. Não no sentido egoísta, de esquecer os outros, porque isso é uma linha muito tênue da gente falar, então agora eu vou pensar só em mim. Não, não é isso que o Emmanuel está falando. É pensar o quê? Na sua e na minha vida, como crescimento espiritual, aonde eu estou indo, e esse caminho, ele é o quê? Ele é solitário. Lá na frente, vai ser o quê? Eu comigo mesmo. Certo? Então, nós chegamos assim. Aí ele vai falar que pelas leis que governam o destino, que é o que a gente falou, uma hora chega, uma hora vai. Lembra-te, pelas leis que governam o destino, cada criatura está ou estará em solidão a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Então, amigos, o caminho de retorno, né? Ele vai ser necessário. Só que quando Emmanuel fala de solidão, ele não está falando de desencarne, necessariamente. Eu que estou trazendo essa ilustração aqui. Existe uma hora na nossa vida em que nós vamos, muito provavelmente, ser colocados em solidão.
E a solidão, como Joana de Ângeles fala, né? Só é solitário quem não é solidário, né? Mas a solidão, ela é necessária justamente para a gente começar a fazer uma coisa que é muito difícil, viver com a gente mesmo. Viver conosco mesmo. Então, chega uma hora em que, quando nós aprendemos, porque isso lembra, o processo, o curso, né, que ele fala, o curso de autolibertação é um processo. Então, é para a gente começar a aprender vagarosamente a viver consigo mesmo, ou seja, se auto-superando. Não é baseado no que o outro está fazendo para a minha vida, não é baseado no como o outro se porta na vida, não é baseado no que o outro está querendo que eu faça ou está falando de mim. É o meu próprio caminho. Eu gosto de lembrar disso daqui porque no nascimento, gente, é tão difícil reencarnar. É muito difícil reencarnar. E, basicamente, agora, né, hoje em dia, está mais difícil ainda, com as famílias tendo menos e menos filhos, não é? Mas é tão difícil reencarnar, e nós chegamos aqui, né, e esquecemos que na escola, né, que na hora do teste, quando a gente vai para a escola, tem um trabalhinho em grupo, não tem? Tem um trabalho em grupo, para dar uma... Tem uns que falam que o trabalho em grupo é mais difícil. E né? Tem que lidar com gente que não faz o serviço direito, tem outro que faz mais ou menos, tem um que quer fazer tudo, lidar com as pessoas. Mas tem o trabalho em grupo, mas sempre tem o quê? Aquele teste individual. Como é que vai se saber que a pessoa passou de um nível A para o nível B sem o teste individual? Então, ele é necessário. E qual que é o teste individual? Quando a gente chega, né, nesse processo né, que está ou estará em solidão, não vamos ver isso como uma coisa sombria, uma coisa ruim. É um processo natural, porque somos nós conosco mesmo, nós somos seres individuais. E quantos de nós estamos vivendo em função do outro? Tá aí muitos dos exemplos, né? A psicologia tá aí para falar para nós. Síndrome do ninho vazio. A mulher que vive a vida em função dos filhos. Não se faz nada para si. Os filhos vão embora, acabou o sentido da vida. A mulher que vive para aquele casamento. Divorcia, acabou a vida. Então, é a gente pensar, né, que isso são fases da vida. O casamento é uma fase, um aprendizado, uma construção afetiva. E se for um tormento, graças a Deus, porque vai ser dessa para melhor. Os filhos, eu gosto muito de usar a palavra, né? A maternidade, ela é uma função. Então, quando a pessoa pergunta, você é o quê? Ah, eu sou mãe, eu sou isso. Não. Você está na função de mãe, porque nós não somos mães, não somos pais, não somos irmãos. Nós estamos na posição, na função de irmão, de mãe, de pai. Mas nós somos seres individuais, que estamos cumprindo um papel, uma função no nosso processo evolutivo. E esse papel troca, né, gente? Deus o livre, o seu marido reencarna como seu pai na outra encarnação. Então é melhor tratá-lo muito bem, né? Ou vice-versa. Ou vice-versa, né? Não vamos nem entrar, não vou nem falar de sogra, porque a minha sogra é uma santa, já foi uma santa, tanto é que já desencarnou e está muito bem. Mas, então veja, são papéis. Qual que é o denominador comum? O que não muda? Nós. A individualidade não muda. Então, é isso que Emmanuel está querendo trazer para nós. Chega um momento em que as coisas vão passar, então é viver no mundo, nas posições que nós estamos, curtir a vida do jeito que tem que ser, aproveitar tudo que a gente está passando, mas saber que é temporário, né? Então vamos lá.
Eu gostei muito dessa parte também, que ele vai falar assim: dedica-se ao bem não só pelo bem de si mesmo, mas acima de tudo por amor ao próprio bem. Então, se a gente pegar uma mensagem dessa e ler lá, talvez não vai tocar tanto, né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Então, quando ele fala, né, nessa mensagem que a gente tem que fazer o bem para fazer bem para nós, claro, né? Então, eu faço o bem, eu sei que é bom para mim. Isso seria ridículo eu falar assim, vou fazer porque eu não sei o que vai acontecer. Não, eu faço o bem, eu sei que fazendo o bem é bom para mim também, né? Mas, em que ponto que a gente está? A gente está fazendo o bem porque a gente sabe que é bom para nós? Ou nós estamos fazendo o bem pelo amor ao bem? São duas coisas diferentes. E nós estamos nesse estágio, a maioria de nós ainda, eu acho que posso falar que todos, né, pelo menos, estamos ainda no estágio de fazer o bem. Alguns fazem ainda por interesse, outros fazem realmente porque querem fazer, sentem, né, aquela vontade de fazer genuína, né? Outros, já num nível muito elevado, fazem o bem por amor ao bem. Sem olhar quem, sem saber se vai ter retribuição, sem nem pensar que aquilo ali é bom para ele ou não, sem nem pensar se a pessoa vai agradecer. Nem pensa. Nem para quem, nem como e nem o que. Faz. É algo natural. Isso dos espíritos superiores, né? Mas a gente vai chegar lá. Mas o que eu gostei que ele fala aqui é: quem é grande é aquele que reconhece que é pequeno diante da vida infinita. E o que a gente faz? A gente faz o bem, faz a caridade, sente aquele bem-estar de ter feito o bem e muitas vezes não para por ali. O que a gente faz? A gente se incha, né? Se incha. E principalmente se a pessoa fala, ai, fulana, se não fosse você, eu não sei o que eu ia fazer. Aí a gente sente aquela coisa boa, né? E será que a gente também não pensa, nossa, que bom, então vai ser bom para mim? Claro que a gente pensa, porque é o nosso estágio de hoje, né? Mas ele também vai lembrar para a gente o seguinte: não te imponhas fugindo, né, desprezando a simpatia dos outros. Porque nós não dispensaremos o concurso alheio na execução da nossa tarefa. Nós precisamos das pessoas. Até para fazer o bem. Até para isso. Mas o que eu quis fazer com essa parte? Para a gente fazer um break aqui. Eu fui no Livro dos Espíritos e busquei uma questão que é algo que, assim, que eu sempre gostei de voltar para poder refletir sobre isso. Toda vez que eu ouço falar de caridade, de fazer o bem, disso e aquilo, né? Allan Kardec foi muito cuidadoso, ele se utilizou de 3 perguntas para esclarecer com relação a isso. O que é fazer o bem? E se eu faço o bem pensando que é bom para mim, isso está certo ou está errado? Isso é egoísmo ou não é? Então vamos ver o que os espíritos respondem. A primeira pergunta: os que fazem o bem sem visar a recompensa na terra, mas na esperança de que lhe será levado em conta na outra vida, opa, então... Tá, aí já se encaixamos, né? Na qual sua posição seja melhor, é repreensível e esse pensamento lhes prejudica o adiantamento? O que vocês acham? Então, faço bem, né? Não penso em recompensa, que já é maravilhoso. Não estou pensando em nada em troca. Mas eu estou pensando, estou ganhando bônus horas, né? Vou lá no centro fazer uns passos, porque pelo menos já cumpri, né, o meu papel de hoje. E estou pensando, pelo menos lá dentro do centro, não estou piorando, né? Estou melhorando minha posição na vida. Aí ele pergunta, é repreensível pensar assim? Está errado isso, né? Isso prejudica o meu adiantamento? O que vocês acham, gente? A resposta.
Não sabe, né? Eu também não sabia, não. Vamos lá. É necessário fazer o bem com caridade, isto é, com desinteresse. Ponto. Mas não ficou só aí, porque também Allan Kardec não ficou satisfeito. Imagine nós, né? Então, ok. Nada disso aqui. Então, se eu fizer o bem sem pensar em nada em troca, mas pensando que vai ser algo bom para mim, porque lá na outra vida eu vou estar melhorzinha, não prejudica o ajuntamento. Mas olha a resposta que eles disseram. É necessário fazer o bem por caridade, sem desinteresse. Com desinteresse, né? Aí eu fui lá na questão 897A, que eu não coloquei aqui, mas eu vou passar para vocês. Todos têm o desejo natural de progredir para sair da situação difícil da vida. Todo mundo tem, né? Tem uma hora que o prego na cama, a gente quer sair da cama com prego. Uma hora a dor fica insuportável, a situação fica insuportável, a gente quer o quê? Melhorar, né? Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Então, Allan Kardec está falando, olha, a vida fica difícil, as situações, né, complicadas, e os espíritos nos incentivam a fazer o bem. Não é isso que a Emmanuel está fazendo? Vamos lá, pessoal, vamos acordar, né? Vamos sair para um pouquinho de si, vamos cuidar da gente, cuidar do outro, né? Fazer a coisa funcionar melhor. Aí Allan Kardec vem a pergunta, haverá algum mal em supor que ao fazermos o bem, se pode esperar uma situação melhor? Então ele já muda um pouquinho a pergunta. A minha vida está um desastre, né? Estou aqui jogando um termo bem mais simples. A vida está um desastre, está difícil a coisa. E aí eu estou ouvindo no Espiritismo que praticar o bem é bom, vai me ajudar a passar pelas situações que eu estou passando. E aí ela vem aquela pergunta, tem algum mal fazer o bem pensando que a vida vai melhorar? O que vocês acham? Não, certamente. Graças a Deus, né, gente? Mas aquele que faz o bem sem segundas intenções e pelo prazer único de ser agradável a Deus e ao seu sofredor, já se encontra num grau de adiantamento que lhe permitirá chegar muito mais rápido à felicidade do que o seu irmão, que faz o bem por cálculo e não pela iniciativa natural do coração. Então é claro que nós fazermos o bem, aí começa a desenvolver, né, o amor a fazer o bem. Porque se fosse assim, gente, qual que seria o incentivo, né? No nosso estágio evolutivo, então ele está falando aqui, olha, não é que tem nada ruim, não é ruim fazer isso, a gente precisa, mas é até melhor a gente fazer o bem sem pensar nada em troca, mas visando a melhoria de vida, do que fazer calculando. Então a gente já está num estágio melhor do que aquele que está lá calculando o que vai relevar em troca, né? Ah, eu vim no centro 3 vezes na semana. Na semana seguinte só fui 2 vezes, vai ficar ruim para mim. Isso é cálculo. Não é essa a questão. Gente, a questão, eu gosto sempre de falar, não é quantidade, é qualidade. É preferível você fazer um ato uma vez com todo o seu amor, com toda a sua dedicação, do que bater ponto. Bater ponto na igreja, bater ponto no negócio de oferecer alimento. É do coração. Então é qualidade, não quantidade. E aí Allan Kardec continua na próxima pergunta, que essa é a melhor. Não haverá uma diferença entre fazer o bem, que se pode fazer ao próximo, e o cuidado com a correção dos próprios defeitos? Ou seja, você vai fazer o bem para o outro, auxiliar através da caridade, e fazer o bem para si, tentando corrigir-se, né? Tentando melhorar-se. Aí ele vai responder, Allan Kardec vai continuar. Compreendemos que fazer o bem com o pensamento de que será levado na outra vida é pouco meritório. Então eu estou fazendo o bem pensando que na outra vida eu vou reencarnar melhorzinho. Não está errado, mas é pouco meritório, porque eu tô aqui planejando, né? Mas emendar-se, vencer paixões, corrigir o caráter e aproximar-se dos espíritos bons
e progredir será um sinal de inferioridade? Então, essa é uma pergunta que é a chave, né? Uma coisa é você e eu queremos fazer o bem, calculando, pensando, nossa, então vou aguentar esse marido, porque na próxima eu venho melhor. Vou ficar nesse trabalho miserável, porque na próxima vida eu vou ser dono de empresa. Então eu estou o quê? Usando aquela situação, né, para ter um benefício lá na frente. Com cálculo. E aí Allan Kardec vai falar, então, e quando eu faço o bem para mim? De vencer as más inclinações, de tentar vencer as paixões, de me aproximar dos bons espíritos. Isso é um sinal de inferioridade? Os espíritos vão falar, não, de forma alguma. Por quê? Fazer o bem, por fazer o bem, nós queremos dizer caridoso. Aquele que calcula o que cada boa ação pode dar na vida futura ou nesta vida, age de maneira egoísta. Então, se eu estou fazendo bem, né? Lembra do que o Mano falou? Fazer o bem não só para si mesmo, mas por amor ao bem. Se eu estou fazendo bem para ver como é que a minha vida vai melhorar apenas, o que eu vou ganhar com isso, como é que vai ser a próxima. Ou, como ele vai falar aqui, né? Não há nenhum egoísmo em melhorar-se, visando aproximar-se de Deus, visto que é o objetivo a cada qual deve se dirigir. Então, é errado eu ir fazer o bem, porque a gente fala assim, o amor ao bem, a gente não desenvolveu isso, mas olha só que beleza, quando a gente vem, eu coloco o Centro Espírita porque é o único lugar que eu faço voluntário. A gente sai daqui como se a gente tivesse recebido, tivesse dado nada. Eu não sei vocês, mas é como se a gente recebesse. E não é aquele peso. Porque para a gente vir numa tarefa, que a gente chama tarefa na seara de Jesus, vir com peso nas costas, tem que vir, não venha. Não estou falando para quem está assistindo a palestra, estou falando para os trabalhadores. Não venha. Ou então venha e comece a trabalhar isso. Porque é desenvolver o amor ao bem. O amor à tarefa, né? Tem uma amiga que sempre fala, quando o trabalho começa a ficar um burden, um peso nas costas, alguma coisa está errada. Não está errado com o trabalho, é com você mesma. E comigo. Né? Rever quais são as suas prioridades. O trabalho no bem, gente, não deveria ser a nossa coisinha de final de semana. O vai quando dá. Trabalho no bem, e quando eu falo trabalho no bem, eu estou falando do trabalho que a Emmanuel está trazendo. Do trabalho com a gente mesmo. Né? Não deveria ser a última coisa da lista. Eu vou ao centro espírita, ou eu vou ajudar fulano se der hoje, no final do dia. Precisa ser uma prioridade. No meio das nossas prioridades, encaixa mais essa prioridade, que é o crescimento espiritual. Não é? Então, continuando. Essa mensagem parece que não tem uma ligação uma coisa com a outra, porque eu estou pegando cada parágrafo. Então, é cada ponto para a gente ir refletindo sobre eles, tá? O próximo. Emmanuel vai falar para nós que, para a gente jamais imaginar que a nossa dor é maior que a do nosso vizinho. E quando que a gente faz isso, né? Todo dia. Eu não aguento mais esse sofrimento. O que Deus fez comigo? Como é que essa vida está desse jeito? Estou abandonado, abandonada. A notícia é que tem sempre alguém pior do que você e que eu. E se não te convence, faz o seguinte. Sai do buraquinho que a gente se coloca, do eu, do sofrimento, da vida difícil. Aqui é bom, os Estados Unidos é uma maravilha, no Brasil é uma burocracia. Vai não visitar uma UTI. Entra num hospital qualquer e fala visitar. Vai entrando lá, nós não vamos impedir nada. Entra, vai visitar uma UTI. Vai visitar uma nursing home. Entra do nada.
Visita lá. Não precisa nem falar com ninguém. Só entra. E vai ver como a vida tá boa. Né? Então, nunca suponha que a sua dor seja maior que a do vizinho. Isso é um ponto. Qual que é o tamanho da nossa dor? Uma coisa pra gente pensar. Eu tô lá me descabelando, blasfemando a Deus, querendo sair da vida. Qual que é o tamanho da dor? Né? O que eu tô fazendo para tentar resolver aquela situação? Porque, gente, o que a gente se pega muito aqui, e aonde vem essa coisa da solidão, né? O outro é que me causou a dor. O outro é que é responsável pelo que eu estou passando. Eu conheço uma pessoa que, sinceramente, essa pessoa ficou viúva. E hoje ela vive como se o mundo precisasse servi-la. Ninguém vem me ver. Eu não tenho amigos. Agora eu sou sozinha. Eu vivo de pensão. Eu cheguei para essa pessoa e disse o seguinte, eu falei, minha senhora, o negócio é o seguinte, vamos pensar, tem alguma notícia boa para falar hoje? Não tem, né? Então vou te dar uma notícia boa. Sabe quantas pessoas não têm nem pensão de viúva? Muitas. Ainda mais no Brasil. Sabe quantas pessoas não têm seguro de saúde e precisa estar na fila do INSS? Não, como é que é? O SUS, né? Sorry. O SUS, às 2 da manhã, para conseguir ser atendido às 9 da manhã? Qual que é a sua dor? Uma pessoa que nunca trabalhou, está vivendo da pensão que os filhos deixaram e está reclamando. Tem de tudo. Tem seguro de saúde, comida em casa, mora bem. Hã? Em casa, que é o principal. Pois é. Vai falar isso para a criatura, menino. Talvez você falando vai funcionar, porque vou te falar. É o quê? O outro não faz isso para mim. Eu estou assim por causa do outro. Quando, na verdade, quando eu li essa mensagem, eu fiquei chocada, porque o alemão falando, quer saber? A solidão realmente nem existe. A solidão é a gente mesmo. Tá sozinha? Tá sentindo só? Porque uma coisa é ser sozinha, outra coisa é se sentir só. Eu adoro ficar sozinha. E não me sinto só. Solidão. Silêncio. Mas não sei como que é uma viuvez. Mas rogo a Deus que me ajude a ter discernimento de ocupar a cabeça e de ir em busca do outro. Porque só é solitário quem não sai de si. Ponto. Então é isso aí que você está falando. Tem a casa. Aí a gente pensar, né? Voltando para nós. A vida está desabando, está tudo no lixo hoje. Você conseguiu pôr o pé fora da cama? Consegui, pois é. Sabe quantos não conseguem? Mas não consigo, porque eu tô com a perna quebrada. Você conseguiu abrir o olho? Engolir? Já pensaram nisso? Ir no banheiro? Quantos não conseguem fazer isso? Pelas limitações físicas, pelas expiações dolorosas. E nós estamos o quê? Reclamando. A minha dor é sempre maior. O que o outro fez para mim. Né? Então, vamos refletir sobre isso. E ele vai falar que as suas situações que te agradam, não espere que elas vão agradar outro. Porque o que a gente quer também ao mesmo tempo é manipular a vida do outro. Se o amigo não gosta do que eu gosto, a amizade já fica estremecida. A gente só se dá bem com pessoas que concordam com a gente. Vamos começar a pensar nisso, gente. Será que o amigo ou o parente... é difícil aquela pessoa. Já fiz uma palestra sobre isso. A pessoa é difícil, isso, aquilo. Será que é difícil? Ou a pessoa não quer fazer o que a gente quer? Porque são duas coisas. Será que a pessoa é difícil? Ou eles não estão se submetendo às coisas que eu acho certo, às coisas que eu quero fazer, às coisas que eu desejo que seja assim?
né? Então, e às vezes a gente é a pessoa difícil na vida de alguém. Então, nunca fazer as coisas, né? Ele está falando aqui, jamais que as situações que te agradam vão agradar os outros. Nem sempre o que é bom para você e para mim é bom para o outro. Mas a gente às vezes quer forçar, né? Uma situação. E a coisa ao contrário também. Nem sempre o que o outro joga para mim é bom para mim, porque ele é bom para ele. Um exemplo ridículo que a gente pode dar é como é que fala? Os hábitos. Se você não bebe, seu amigo bebe até cair, vai lá tentar fazer o que ele faz um dia para ver como é que você se sente. Ah, mas ele adora, mamãe, ele gosta. Você que não bebe vai sentir o impacto do negócio no seu corpo. Remédio. Você toma um remédio para, sei lá, para neurose. Seu amigo não tem neurose. Vai lá e toma o seu remédio. Vai ficar cucu, né? Então, nem tudo que é bom para mim é bom para o outro. Né? Esse negócio de forçar a pessoa a ser do jeito que eu quero, né? Aquilo que encoraja a gente, que dá força, que isso, aquilo, pode espantar a outros. Isso são palavras de Emmanuel. E o que te dá alegria pode ser um veneno para o seu irmão. Isso é muito simples. Uma pessoa que se usa de substância, né, de droga, para se sentir melhor, para se sentir hyper, para o outro é um veneno. Né? Então, veja, gente, o ponto que o Emmanuel está trazendo, a autolibertação, a autossuperação, o sozinho no sentido do ser individual. Né? Então, aqui, no capítulo 10, passando agora para uma outra parte da mensagem, ele vai falar sobre o combate ao melindre pessoal e o cultivo do perdão. Então, eu peguei essa passagem aqui do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, porque Emmanuel vai falar que para a gente combater o melindre pessoal, a tendência a guardar rancor, né, a ficar com a cara amarrada, com a mesma persistência, isso são palavras dele, no serviço da higiene da cama que a gente dorme. Alguém dorme numa cama suja? Não, né? Chegar lá na cama, tá cheio de sujeira, você vai dormir ali? Eu não vou. Uma cama desconfortável? Não. Então, ele fala isso. Olha o nível. A higiene mental, a higiene emocional do melindre pessoal, do rancor, da mesma forma que eu cuido da minha casa, do lugar que eu durmo, querem um pouco mais além, para quem não arruma a cama, não cuida disso, do que você come então, criatura. Né? Porque quem não arruma a cama tem desculpa. Qualquer jeito tá bom. Durma em qualquer lugar. Então tá. E o que você come então? Vai comer comida estragada? Não. O que é o rancor? Do que você engolir algo que está estragado. Né? Um sentimento que está estragado. Que não foi processado. Tá muito ruim, né, gente? Eu sei, mas a gente vai melhorar aqui. Aí ele vai falar, muita ofensa registrada é veneno para o coração. Quando a gente vai, negocinho assim, vai guardando. E aquilo vai. Chega uma hora, gente, que o negócio explode, né? E ele vai falar, guardar o sarcasmo do outro, a ofensa do outro, não é cultivar espinho dentro da gente? É, né? O ressentimento é o sentir novamente aquela situação, aquela dor. Né? E esse negócio do perdão, gente, ó, a gente às vezes ouve umas coisas assim, bem ridículas, que, perdoar é esquecer. Não, perdoar não é esquecer. Porque se alguém te joga no chão, te dá um tapa na cara, esquece. Não vai esquecer porque você levou um tapa na cara e eu também. O ato aconteceu. O que a gente vai fazer é esquecer o ato ofensivo, esquecer que aquilo me machucou, que aquela pessoa não sabia o que estava fazendo naquele momento. Não guardar o rancor, mas esquece que fulano te bateu. Não vai esquecer. O que nós vamos fazer é tentar trabalhar o perdão, não desejando o mal. Começa por aí. Quando aquela situação de dor vier, aquela lembrança, começar a reverter aquele processo. Às vezes até dizer, eu ainda não estou conseguindo lidar com isso.
É uma forma da gente começar a trabalhar. Ou a gente pode dizer, nem fala do fulano, que eu quero ver ele bem nos quintos das nuvens, né? Ou você pode dizer, eu não estou preparada para conversar com ele ou para conversar com ela ainda. Não estou desejando mal, mas ainda não consigo. Isso não é perdão ainda, mas é para a gente começar a dar aquele primeiro passo. Para que pelo menos o rancor, gente, não fique, né? Engolir esse veneno todo um tempo. Então, Paulo, apóstolo, né, gente? Não é qualquer um que vem falar isso para nós. Vai falar aí no capítulo 10. Quando a gente perdoa os inimigos, as pessoas que estão nos ofendendo, que nos maltrataram, nós pedimos perdão para si mesmo. Por que vocês acham que eu estou falando isso? Se a gente lê assim, perdão, eu me perdi para si mesmo, que história é essa? Por que vocês acham que ele está falando isso? É uma palavrinha mágica, indulgência. Porque se hoje te machucaram, pode ter a certeza que amanhã eu vou precisar de alguém para me perdoar. Porque eu também vou machucar alguém. Então, quando eu dou o direito da outra pessoa seguir o caminho e eu consigo... Porque o que é o perdão, né, gente? Não é a libertação para a pessoa que fez algo com a gente, é a libertação nossa. Quando eu consigo fazer isso, eu estou me permitindo ser perdoado. Porque lá na frente, quando eu também errar, eu quero esperar e vou acreditar que alguém vai conseguir me perdoar. Então, perdão para si mesmo. É uma faca de 2 gumes, é um bate e volta. Vai e volta. Uma outra coisa, o perdão aos amigos, prova de amizade. Quantas amizades são rompidas? Né? Às vezes a gente não consegue, né? Às vezes a amizade não consegue ser a mesma mais. Às vezes não consegue mais conviver junto, né? Sair junto e como fazia. Mas o respeito, a consideração, pensar nas coisas boas, né, que a pessoa já fez para você é muito bom. No lado positivo de tudo. Porque aquela pessoa tem um lado bom. Todo mundo tem. Embora as brigas, as dificuldades, todo mundo tem. Isso ajuda, né, nesses processos de dor. As ofensas, quando a gente perdoa a ofensa, né? Porque não é que esquecer o ato, é perdoar o ato ofensivo. É mostrar que melhorou. Mostrar melhor do que era. E é difícil. Ou é fácil para vocês? Difícil, né? Tava aqui pensando esses dias... não tenho quase ninguém assim que me fez nada mal nessa vida. Nossa, uma coisa que eu preciso perdoar, uma coisa. Mas aí fiquei pensando, Sabrina, você acha que não tem ninguém? E os espíritos que estão do outro lado? Encarnado até que não tem ninguém mesmo, assim. Nada que eu tenha que, tô carregando. Mas e os desencarnados? Tem muitos. Então, às vezes a gente está num mundinho aqui, né? Minha vida é maravilhosa, não faço mal para ninguém. Não, eu perdoo todo mundo. Mas tem gente do outro lado também. Não vamos esquecer. Que estão ali, ó. Querendo ver aonde que a gente está agora. Melhoraram? Melhorou? Vamos ver até onde você vai. Me mostra que você e eu não somos mais o algoz que nós fomos. E como que a gente faz isso? Fazer o bem por amor ao bem. Porque os espíritos que nos perseguem, eles sabem, quando a gente está fazendo tudo por cálculo. Está fazendo direitinho para se livrar do obsessor. Deixa eu ir no centro espírita, fazer alguma coisa, me enfiar num trabalho lá para ver se essa obsessão... Gente, isso é um assunto para outra coisa. Não é assim que funciona. Há que ter uma superioridade moral. Allan Kardec fala isso. Qual que é a cura da obsessão? Precisa-se ter uma superioridade moral ao espírito obsessor. Não é mandar exorcismo, não é ir no centro espírita. Tirar espírito é a coisa mais fácil de fazer, gente. Já falei isso aqui 1000 vezes, vou repetir. Um bom magnetizador tira espírito assim, ó, de cada um de nós. O problema é lá fora. O que eu estou fazendo para atrair os mesmos ou para atrair outros? Porque às vezes o espírito em si, dá graças a Deus que liberou da gente. Acredita ou não? Acredita ou não que isso existe? Quantas vezes em reuniões de desobsessão? Eu atrás da fulana, ela que vai atrás de mim durante sono, criatura.
Pelo amor de Deus, me tira dessa mulher. Olha a vergonha, né? Isso acontece. Isso acontece. Estou mentindo? Não estou, né? Isso acontece, gente. Então, assim, ó, tirando as brincadeiras, né? É bem isso, gente. É bem isso. Superioridade moral. Quando os espíritos que nos perseguem, sejam eles encarnados ou desencarnados, porque a gente acha que o obsessor é alma penada, né? Tem muito obsessor nosso encarnado, bonitinho, corpinho bonitinho. Ok? Encarnado. Tem gente que está me olhando assim, não acredito. Pois é. E eu vou contar um segredo para vocês, às vezes até na sua casa. Desculpa dar a notícia. E o que a gente precisa fazer? Desenvolver o amor. Desenvolver, ao menos, a falta do ódio. Minimizar o rancor. E por aí vai. E o obsessor não é coisa só de espírito, não, gente. Tem encarnado também. Desculpa. A sogra, coitada, né? Tem vários, né? Cada um sabe de si. Mas vamos pensar nisso. Como é que a gente se livra, né? Uma das coisas é o perdão. E uma das coisas que eu sempre gosto de dizer, toda vez que eu converso com pessoas que estão em processos obsessivos, como eu já tive, muitos anos atrás, eu já fui assistida à desobsessão por 3 anos. É o quê? O perdão, gente. Aí eu falo, mas perdoa, peça perdão. Eu não fiz nada. Não fez agora. Não fez agora, minha amiga. Peça perdão. Deus não precisa de nosso perdão, mas peça perdão. Senhor, eu não consigo, essa vida está difícil, eu sinto essa aproximação, eu sinto esses espíritos me perseguindo, essa vida que está desabando. Me perdoa. Se eles não têm condições de receber o meu perdão, leve o Senhor o meu perdão a ele. Me ajuda a me levantar. Me ajuda a mostrar que eu consigo ser diferente. E aí eu começo a tomar o quê? Consciência da minha situação. Porque ninguém tira a obsessão de ninguém, gente. O centro espírita é o quê? A ferramenta. O espiritismo é a ferramenta para a ideia começar a clarear, para a pessoa tomar o quê? A consciência daquele processo e conseguir se libertar. Através do quê? Da superioridade moral. A cura da obsessão. A superioridade moral. O vencer as más inclinações, o vencer, o dominar aos poucos. Veio um pensamento ruim, veio uma pisada na jaca, eu faço o quê? Eu reverto o processo. Eu tento, isso aqui não é meu. Como é que eu estou blasfemando? Estou pensando no fulano que me fez coisa há 10 anos atrás, e aquilo está vindo, está remoendo, deixa eu começar a perceber, isso não vai me trazer coisa boa. Por que será que eu estou pensando assim? E a gente vai tomando o quê? O controle da situação. Mas você não vale nada, porque a gente vai continuar. Bom, a Sabrina de ontem não é a mesma. Não é a mesma. Hoje não sou a mesma de ontem. E amanhã eu vou ser melhor do que hoje. E aí a gente continua a vida. E não é para conversar com o obsessor, né? A história virou agora para o obsessor. Mas é porque tem muito a ver com essa questão do perdão. A gente sempre fala, perdoar, porque eu estou sendo perseguida, mas já pensamos em pedir perdão para nós mesmos? Tipo assim, eu fiz errado, me perdoa? Ou é o outro que está fazendo para mim? Né? Vamos pensar nisso. E aí, Paulo vai dizer para nós, o esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. Então não tem isso, né, gente? Esquece isso aí. Não, para espírito evoluído, o rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Vocês pensam que Jesus Cristo fica pensando que foi colocado na cruz e se blasfemando? Não, né, gente? Já pagou, não tem nem ofensa. Um espírito como Cristo não se ofende mais. Mas nós ainda não estamos nesse estágio, né? Então, para a gente ir finalizando, ele vai dizer, desanuvia a mente, clareia a mente a cada manhã e segue para diante, na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbarataram. Deixa que a realidade te auxilie a visão. Deixa que a realidade te auxilie a visão. Nossa vida não depende dos outros,
Nós não precisamos dar conta da nossa vida para os outros. As nossas atitudes não são causa dos outros. Somos nós conosco mesmos. No final das contas, somos nós e Deus. Eu e Deus. Não é o chefe, não é o filho, não é o marido, não é ninguém. Eu e Deus. Nós estamos em papéis, isso aqui é temporário. Não existe um ser humano responsável pela evolução espiritual do outro ser humano. Isso não existe. É cada um por si. E aí, meus amigos, vamos assim, se a gente puder levar alguma coisa, né, dessa mensagem, que eu, assim, para mim foi muito oportuna, para a gente aprender a ser só. Pega uns momentinhos do seu dia e do meu, começa a se ver numa situação só, não de solidão, mas ser sozinho. Começa a imaginar a sua casa sem ninguém, com todo mundo desencarnado. Começa a imaginar. Como que fica o seu estado de espírito? Ai, meu Deus, eu dou... Não, tira a questão da saudade. Estou falando nós conosco mesmo. Começa a se imaginar como se eu estivesse na Terra, entrando numa cidade e não ter ninguém. E você precisasse sobreviver. Precisar se dar conta de si. No plano espiritual vão ter muitos que vão nos ajudar. Mas vai ter uma coisa que a gente não vai poder escapar. A nossa própria consciência. É chegar lá, olhar para si e ver o que fez, o que deixou de fazer, o que pode fazer melhor e lidar com isso. Porque o marido, o filho, o trabalho não vão ser parte do nosso resultado final. Eles são ferramentas para a gente construir o que nós construímos até hoje, não é? Então, aqui para a gente só lembrar que quando ele fala, né? Aprenda a ser só, para ser mais livre, para cuidar de si, ao mesmo tempo que você se doa aos outros. Vive a sua vida individual, mas não no modo egoísta. Mas lembra que você é um ser e os outros são os outros. Mas nós estamos numa comunhão, num processo de união, de solidariedade. Reencarnamos juntos, evoluímos juntos, mas cada um no seu caminho, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, que experimentou solidão, não experimentou? Quem que estava lá com ele, no final das contas? Ninguém. E ele precisava, gente, passar pelo que passou? Então é por isso que o convite de hoje, meus amigos, quando essas situações ocorrerem, quando nós nos vemos em momentos de imensa solidão, seja pelas circunstâncias da vida, pela partida, pelos acontecimentos, vamos voltar o pensamento a Jesus Cristo. Eu sempre faço esse exercício de pensar Cristo naquela cruz, em meio àquele imenso sofrimento, sozinho. O que resta para nós? É irmos à fonte, elevarmos o nosso pensamento em prece, pedir a Deus força, resignação e coragem para que a gente possa chegar do outro lado, vitorioso, vitoriosa e prontos para retornar e continuar ainda mais em busca da luz. Muito obrigada, queridos amigos.